que o comércio é que transforma as nações. E, naturalmente, num país que foi sempre avesso aos comerciantes, onde a palavra comerciante é quase um insulto, para ele não era. Embora e ele até diz numa apologia, quando já estava abandonado, perseguido pela Dona Maria e por toda aquela beatice, não é, que depois surgiu, ele diz: eu queria um comércio nervoso. Ou seja, ainda não havia OPAs e já ele queria nervoso. De maneira que foi um homem que conseguiu aprender com os ingleses que a riqueza dos ingleses vinha do comércio que faziam. É, portanto, vinham da armada que tinham que e vinham dos navios mercantes que tinham. E, detestando-os, nunca cooperou com eles. Conseguiu fazer sempre um jogo duplo, magnífico, e nunca se aliou aos franceses, com franqueza, eram comandados pelo Cardeal Fleury e pelo Luís XV, uma desgraça. De maneira que é um homem que conseguiu engolir os sapos dos ingleses, aproveitar aquilo que eles ensinavam, e na sua biblioteca há uma série de livros ingleses, alguns deles até traduzidos, porque ele entendia-se mal com o inglês, e aprendeu também coisas em Viena, e nunca teve vergonha de mandar vir gente, não havia OCDE ainda, de mandar vir gente lá de fora para ensinar os portugueses a fazer aquilo que não sabiam. Porque os portugueses, infelizmente, nas luzes, nunca foram muito fortes. Acho que as lâmpadas que puseram sempre se fundiram mais depressa do que a gente gostaria. Eu acho que hoje não temos problemas de iluminação, espero eu. Ou seja, é pelo lado moderno que vai querer seduzir, pelo lado moderno do Marquês de Pombal que vai querer seduzir os portugueses. Ele é o fundador da Idade Moderna em Portugal. Ele, o Luís António Verney, o Frei Manuel de Cenáculo, o Dom Luís da Cunha e uma série de espíritos muito, muito grandes daquela época, entre os quais o libertino protestante de Oliveira, que pelo menos nos diverte dizendo que o terremoto tinha sido feito porque Portugal não se tinha convertido ao protestantismo. Pode ter a certeza que seria neste momento um bom país capitalista, que não é. Desculpa ali a minha antiga colega do meu desejo horrível, blasfemo, de querer um bom capitalismo cá em Portugal, enfim, um capitalismo decente. Olha, qual é? Eu não tenho que pedir desculpa, até porque eu acho que o Marquês de Pombal tem uma faceta muito apreciada, fica já a saber. Maneiro, não tem nada a ver com esta... Surgem aqui pontos de entendimento onde menos esperaríamos. Do capitalismo, que é outra. Muito obrigado, já lá vamos então. Isto é, teremos tempo para isso, é no último debate, que muito promete. Vamos para o último dos 10 portugueses mais votados, o último sempre por ordem alfabética, apenas isso, porque ele se chamou Vasco da Gama. A quem poderíamos aplicar, provavelmente, muito daquilo que, por exemplo, Paulo Portas disse para Dom João II, estamos a falar da mesma grande epopeia portuguesa. E vamos ter uma mulher de lutas, uma mulher que sempre gostou de causas difíceis e que desta vez acho que não tem uma causa difícil para o defender. Ana Gomes, boa noite. É um prazer tê-la aqui também. Acabada de chegar, depois de um grande susto com o seu avião que não ia chegando, não é? Gosta deste desafio de defender uma figura tão querida de todos os portugueses, que é Vasco da Gama. Claro. Olha, primeiro porque sou filha de marinheiro. E nós não sabíamos isso quando a convidámos. E depois porque Vasco da Gama, de facto, é uma figura, eu lamento discordar, não é o infante Dom Henrique, que de facto está nos livros de história por esse mundo fora, é Vasco da Gama. Pelas piores razões. E Vasco da Gama porque de facto ele, como dirá depois Camões, ele abre mundos ao mundo. E ele, do meu ponto de vista, ele em muitos aspectos de facto representa o que há de mais português e de melhor nos portugueses. A determinação, a coragem, a confiança, o ver longe, que já foi referido por outros, nos melhores dos portugueses, esse ver longe, esse sentido estratégico está lá. Podendo até no curto prazo pagar custos, mas a longo prazo. E o amor à sua própria terra e ao mesmo tempo é a sua maneira de estar na vida, não é? Podendo a curto prazo pagar custos. Mas o amor à sua terra e ao mesmo tempo perceber que é cidadão do mundo e que no fundo o mundo é de todos e o trazer as culturas e as religiões e as civilizações a encontrarem-se. Isso foi o que ele fez. E fê-lo... é muito interessante percorrer o personagem. Eu acho, sem dúvida, há aqui outras personagens que são grandes moralmente,
sem dúvida, é Aristides Sousa Mendes. Eu gostaria de ver o padre António Vieira. Seu colega como diplomata, O Aristides padre, Sousa Mendes. absolutamente. O padre António Vieira. Mas eu lamento dizer, mas eu acho que nós, portugueses, não nos distinguimos, infelizmente, pela moralidade. Porque, se calhar, teria que ser Aristides Sousa Mendes ou teria que ser o padre António Vieira, do meu ponto de vista. Mas distinguimos-nos por outras características e essas Vasco da Gama tem-nas. E, de facto, fez a diferença neste mundo. E eu, pelos postos por onde andei, na Ásia, no Japão, na Indonésia, nas mais remotas ilhotas, os miúdos da escola muitas vezes não conhecem mais nenhum português, mas há um português que eles conhecem. É lamentável que não seja, se calhar, também noutras sensibilidades nossas, os nossos grandes poetas, Camões, Pessoa, mas é Vasco da Gama. É Vasco da Gama que está lá. E ele fez uma diferença para o mundo porque, de facto, aqui temos este mundo globalizado em que hoje vivemos. Ele fez essa diferença ao ser determinado, ao ser visionário, ao ter também, no fundo, há qualidades que até nós hoje temos o Presidente da República na Índia. Ainda hoje vi um apelo que o Presidente da República fez a que os nossos empresários sejam mais... arrisquem mais. E como essa gente, esses navegadores, os nossos comerciantes dessa época, fizeram. Eu, quando estava na Indonésia, perguntava-me tantas vezes, mas que diabo, não teremos já essas qualidades daquela gente que vem naquelas casquinhas de nós e que fundou, de facto, aqui, deixou aqui a nossa cultura, que ainda hoje é bem presente e visível, não só em Timor, mas na própria Indonésia e por toda a Ásia e por toda a África também. E, de facto, há aí umas qualidades extraordinárias no Vasco da Gama que eu acho que nós, portugueses, precisamos de puxar por elas. Nós temos-las cá. E a defesa... O Vasco da Gama é inventado pelo Camões, sabe? Também, possivelmente. Mas é mais do que o homem, é o próprio mito. E eu encarei isto exatamente como uma oportunidade de uma lição de história e também de uma história menos tendenciosa do que aquela que eu, por exemplo, aprendi na escola primária. E eu, por exemplo, e gostei imenso de trabalhar com a equipa também, como outros colegas aqui com quem trabalhei, jovem, aprendi imenso com eles, mas justamente eu tenho a sensação que, de facto, Vasco da Gama tem grandes qualidades porque nós precisamos de puxar, nós portugueses. Quais são os outros candidatos que mais teme? Não digo os seus defensores, mas os candidatos que podem fazer frente sombra ao seu Vasco da Gama. Olha, eu obviamente não quero que Salazar ganhe, acho que não pode ganhar. Embora até lhe reconheça também algumas qualidades. Atenção, desapaixonadamente. Algumas qualidades parecidas com as de Vasco da Gama. Mas acho que todos os outros personagens, enfim, e Cunhal também penso que há aspectos que eu admiro, mas outros que não, que a meu ver o desqualificam. Mas eu acho que, enfim, eu naturalmente defendo primeiro Vasco da Gama, mas acho que... Está a falar de quê? Não, é que se há debate... Não há debate, não há debate. Doutora Odete Santos, tem qualidades que admiro, mas que há de facto outros aspectos que, no meu ponto de vista, desqualificam o enquadramento. Mas deixaremos isso para outra altura. Exatamente. Eu acho que é melhor, porque senão também meto a criticar o Vasco da Gama. Com certeza. Lá teremos a oportunidade disso. Eu, aliás, procurei dar aspectos negativos do personagem Vasco da Gama. Isto não é um debate, não é mau, é um cheiro do leilão final. Mas justamente o que eu queria dizer é que eu procurei, com a equipa com quem trabalhei, não dar apenas os aspectos apologéticos, digamos, de Vasco da Gama, mas dar também outros aspectos a complexidade da personalidade dele, claro. E inclusivamente, algumas barbaridades que foram cometidas por ele e que eram, infelizmente, muito comuns na época e que têm que ser vistas no seu contexto. Os direitos humanos não estavam propriamente na moda no século XV e XVI. E é por isso que eu falei no Padre António Vieira, que é o grande defensor dos direitos humanos. Exatamente. De qualquer maneira, ficou na lista dos 100 mais. Estes são, portanto, os defensores das 10 personalidades mais votadas pelos portugueses. Volto a recordar: Dom Afonso Henriques, Álvaro Cunhal, António Oliveira Salazar, Aristides Sousa Mendes, Fernando Pessoa, Infante Dom Henrique, Dom João II, Luís Vaz de Camões, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo Marquês de Pombal, e Vasco da Gama, e para os defender, estes 10 magníficos que vão apresentar-vos nas próximas semanas os documentários que estão a preparar e que vão dedicar a cada um das personalidades que defendem. Terei, quando apresentar esses documentários, a oportunidade para comentar aquilo que alguns começaram a fazer, que são as equipas que trabalharam nesses documentários, realizadores, guionistas, etc.
E espero agora só encontrá-los, tenho pena, gostava de os encontrar mais vezes, mas encontro marcado temos para março, num debate, então, entre todos, em que, depois de já termos recebido muitos votos dos nossos telespectadores, vão poder votar daqui até lá. Nessa noite, finalmente, decidir-se-á, em direto, ao vivo, todos saberemos em direto quem é o maior português de sempre. Porque mesmo durante o debate, a votação continuará. Eu despeço-me de todos, despeço-me também dos senhores telespectadores. Até ao próximo domingo. Domingo estaremos no Teatro Circo de Braga para mais um debate com outras personalidades, mas sempre sobre os grandes portugueses. Obrigada, até domingo.